Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Como que você está? Espero que você esteja bem e que a bondade de Deus e que os sonhos de Deus para a sua vida se tornem realidade, se concretizem em nome de Jesus, amém? Vamos falar um pouco, para a glória de Jesus Cristo, sobre o comportamento do verdadeiro cristão. A palavra de Deus fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos. Jesus me fala que aqueles que verdadeiramente o amam é que guarda a sua palavra e coloca em prática. Ser um cristão verdadeiro e genuíno é viver a palavra de Jesus, apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos pecadores. Vamos pecar, mas quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Aqueles que confessam seus pecados e os abandonam encontra misericórdia. Amém? O comportamento do verdadeiro cristão, o texto base, está lá em Romanos 13:8, que está escrito: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Romanos 13:8. Muito importante, importantíssimo. As escrituras é todo importante. Romanos 13:8. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Então vamos lá. O comportamento do verdadeiro cristão diante das autoridades civis. Lá em Romanos 13:1-7 está escrito assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Amém? É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra e honra. Amém? Vamos ver também o comportamento verdadeiro cristão diante da igreja. Então, lá em Romanos capítulo 13, vamos agora do versículo 8 ao 14, que está escrito assim: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama tem. Glória a Deus. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu vou ler novamente aqui, versículo 8 de Romanos 13. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? O comportamento do verdadeiro cristão diante dos crentes mais fracos. Continuando, aqui em Romanos 13, nós já vimos até o 14, vimos também, ele também se enquadra aqui diante dos crentes mais fracos, né? Nesta base, nesse tema. Mas vamos lá em Romanos 14, vamos também ler do versículo 1 ao 15, que está escrito assim. O subtítulo é Os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera. Glória a Deus, hein? De novo. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena àquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer.
Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Eu acabei lendo até o versículo 23.